Olá a todos, que Jesus, nosso Mestre amado, nosso Mestre querido, nos envolva, nos intua, para que possamos compreender as lições do Evangelho. Nos coube hoje dar continuidade ao comentário do capítulo 11, item 12, ainda falando sobre o egoísmo, né? E eu vou dar uma lida no texto, né? Então é um texto dito por Pascal em Sens, 1862, e diz o seguinte: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não o dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixar a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia, no seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social e, digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Bom, nessa passagem do Evangelho, dita por Pascal, é difícil para nós comentarmos sobre nos amarmos mais e sermos mais caridosos, porque nós sabemos um pouco do amor verdadeiro, né? Nós sabemos muito pouco do amor verdadeiro, nós temos muito pouco da caridade verdadeira. Então a gente sempre faz as coisas, muitas vezes esperando algo em troca. E essa proposta é diferente, é uma proposta para que a gente ame, para que a gente se doe, para que a gente atenda às necessidades do outro, para que a gente enxergue as necessidades do outro e que possamos assim viver melhor, viver em harmonia, né? Então, é difícil realmente falar de amor e de caridade verdadeiras, porque pouco praticamos isso. Mas é fácil para a gente falar do orgulho e do egoísmo, porque somos escolados, né? Temos muito ainda orgulho e egoísmo dentro de nós. Então, para que nós possamos colocar isso em prática, nós precisamos tentar, na medida do possível, usar do nosso dia, do tempo precioso que Deus nos dá, das oportunidades, da família, do trabalho, dos amigos, das dificuldades. Cada minuto, em cada situação, aparece uma oportunidade de colocarmos em prática tanto a caridade quanto o amor fraterno. Mas muitas vezes a gente nem observa, né? Então, por exemplo, atos simples que podemos fazer. Então, quando tem alguém com muita pressa, deixemos passar. Quando tem alguém numa fila com, né, muita ansiedade, deixemos passar.
quando tem alguém que quer nos falar muitas coisas e a gente às vezes está com pressa, que possamos parar para ouvir, que possamos ser gratos, que possamos ser benevolentes. Na maioria das vezes, não somos, né? Então, por exemplo, nós, dentro da nossa casa, muitas vezes, nós exercemos um poder que não temos, nós queremos impor situações, sermos intransigentes, julgarmos, condenarmos, né? Porque nos consideramos num ambiente onde a gente, teoricamente, comanda, né? E muitas vezes não é assim. Na maioria das vezes precisa ser diferente, óbvio. Toda família precisa de ordem, precisa de um comando, mas que isso seja de uma forma fraterna, de uma forma gentil e não de uma forma rude, né? De uma forma onde há uma competição, né? Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade diária, né, de sermos melhores com os nossos amigos, melhores com os nossos colegas, melhores com todo mundo e não somos, né? Então, aqui estamos falando que Jesus, ele não se importava com quem fosse, quem se aproximasse dele e pedisse ajuda, ele ajudava. Muitas vezes a gente não consegue nem parar para prestar atenção de que alguém esteja precisando da nossa ajuda. A gente passa muitas vezes apressado, passa envolvido nos nossos problemas, e até foi feita uma pesquisa, né, uma época, que foi questionado a um grupo de pessoas se eles eram realmente caridosos ou não. Então mostrava a cena e, e mostrava, perguntava, né, se a pessoa pararia para ajudar, se a pessoa é, se mobilizaria para ajudar alguém a atravessar a rua, para ajudar a carregar alguma coisa, e a maioria das pessoas fala, não, lógico, eu ajudo, eu posso fazer. Porém, quando não era uma surpresa, uma câmera ter gravado aquela mesma pessoa que falou que ajudaria, passando numa rua e alguém precisando de ser atravessado ou que carregasse alguma coisa e a pessoa nem viu. Então, na verdade, não é que ela não é caridosa, ela nem parou para prestar atenção de que alguém estava precisando da ajuda dela naquele momento, né? Então, nós podemos, com pequenas coisas e com um pouco mais de atenção ao próximo, tornarmos a vida das pessoas e a nossa melhores, né? Então, por exemplo, se nós agradecermos mais, sorrirmos mais, ouvirmos mais, reclamarmos menos. Às vezes há competições dentro de um lar, né? Alguém chega e fala, ai, hoje eu tô tão cansado, e o outro responde, eu tô mais. Nossa, hoje trabalhei tanto, eu trabalhei, nossa, muito mais. Eu fiz tal coisa, nossa, eu também fiz. Então, às vezes alguém tá querendo uma ajuda, um apoio, um ouvido, e a gente, sem perceber, acaba entrando numa, como se fosse uma competição de mostrarmos para o outro que nós também temos problemas. E muitas vezes não é essa a ideia é que a gente possa estender a mão, mesmo que estejamos, e todos estamos, né, sempre precisando de um apoio, precisando de uma ajuda, precisando de um amparo, mas mesmo assim a gente passa feito um trator, não é mesmo? E se nós pensarmos no Mestre Jesus, nós temos sempre exemplos maravilhosos. Não conseguimos nunca e não conseguiremos pensar num exemplo que não seja bom em relação ao Mestre Jesus. Agora, e de nós? O que será que as pessoas têm a dizer sobre nós? Será que somos pessoas que as pessoas só têm algo de bom para falar de nós? Será que não passamos, às vezes, sem querer muitas vezes, mas ofendemos, chateamos, não perdoamos outras pessoas a ponto delas realmente se magoarem muito conosco, né? Então, assim, nós devemos muito nos esforçar demais para eliminar o egoísmo e o orgulho
que são, como dizem, né, tem muitas passagens que falam isso, a chaga da humanidade. Por quê? Porque a gente, o egoísmo e o orgulho não nos deixa enxergar a necessidade do próximo, não nos deixa enxergar o sofrimento do próximo e volta os nossos olhos para nós mesmos. Eu preciso, né? Ainda ouvi uma frase hoje que uma pessoa que faleceu, um parente muito querido falou assim: "O que vai ser da minha vida sem você?" Ou seja, é, a gente muitas vezes não pensa o que será da sua vida. Tomara que você esteja bem, né? Seja lá onde estiver, mas sim como vai ser a minha vida, né? Então, o egoísmo ele está presente em muitas situações, né? Pequenos atos, pequenas palavras, pequenas frases que dizemos o tempo todo nos mostram como nós pensamos em nós mesmos a todo momento, né? E isso é uma coisa muito perigosa, porque nós estamos fazendo isso há milhares de anos, né? Então, agora que nós paramos um pouquinho e conseguimos olhar para as palavras do Mestre, para ações e exemplos de amigos queridos, quem sabe nós possamos deixar de sermos inertes a algumas coisas, né? A olharmos que uma pessoa precisa da nossa ajuda e ajudarmos. E não falar, depois eu vejo, o governo que faça. Tem que parar e fazer. E quando a gente começa a fazer isso, a gente sente que o bem gera o bem. É tão gostoso fazer o bem, né? Quando a gente faz o bem, parece que a gente tem uma sensação maravilhosa. E não porque nós estamos nos achando boas pessoas, porque bom só Deus o é, né? Já disse Jesus. Mas que a gente sente aquela energia gostosa, né? É, e é uma troca, né? Então agora nós estamos chegando aí na época do Natal, numa época onde todos, né, a energia do mestre tá muito mais sentida por nós, né? Porque a energia do mestre sempre está conosco. Mas nessa época do ano, nesse mês de dezembro, falamos muito do Mestre Jesus, lembramos mais do Mestre Jesus, então é como se sentíssemos mais a energia do Mestre em nós. Então, que possamos aproveitar esse momento, né? E que o mundo está vivendo uma situação muito difícil, mas que possamos aproveitar esse momento para praticar mais, para exercitar mais, para esquecermos um pouco mais, assim, de situações que são bem nossas, né? Que possamos abrir mão de situações que gostamos em prol de alguém, né? Também ouvi uma história esses dias que eu achei muito bonitinha, um casal, casado há 50 anos, né? Felizes juntos, assim, aparentemente muito bem. E aí perguntaram, nossa, qual é o segredo? Daí o marido comentou, eu sempre vou à padaria e dou a pontinha do pão para ela, porque é a parte que eu mais gosto. E a esposa, por sua vez, responde, eu como a pontinha do pão porque ele me dá com tanto carinho, mas é a parte que eu menos gosto do pão, né? Então é um exemplo muito simples, mas uma analogia para nos chamar a atenção de que as coisas simples são importantes e a forma com que elas são feitas fazem toda a diferença, né? Então as pessoas se querem bem e se agradam nas pequenas coisas, né? Então que a gente não fique esperando grandes momentos, grandes ações, porque a melhora nossa, né, de cada dia, diminuindo o orgulho, diminuindo o egoísmo, vem nas pequenas coisas, nos pequenos atos, né, no desejo de sermos melhores, no esforço de sermos melhores, né? Então, assim, nós aqui, né, na doutrina, temos aí tentamos exercer a prática da leitura constante, né? Aqui muitos de nós vêm fazer comentários do Evangelho, de outros livros grandiosos
de irmãos queridos que vieram nos trazer mensagens importantíssimas, como Emmanuel, André Luiz e tantos outros, mas muitas vezes a gente não consegue colocar em prática pequenas ações, né? Então, na verdade, essa passagem do Evangelho me fez pensar bastante que em todos os momentos nós podemos tentar ser melhores, né? E aí, como diz aqui numa passagem, se todo mundo fizer isso, o mal vai ficar envergonhado. Hoje o mal se sente num ambiente propício, né? Por isso que o mal reina ainda na Terra, porque todo mundo tem um pouquinho ainda de coisas não boas. Então o mal se sente muito bem acolhido, infelizmente. Então, se a gente exercitar esse bem que existe em nós, essa vontade de melhorar, melhorarmos esse amor entre as pessoas, a caridade verdadeira entre as pessoas, a gente vai deixando o mal cada vez menorzinho, escondidinho, envergonhadinho, até que um dia ele desapareça, né? Então, que possamos todos nós realmente nos esforçarmos todos os dias para melhorarmos a nossa vida, a vida daqueles que estão à nossa volta, para tirarmos essa couraça que nos impede de sentir as benesses, né, as bênçãos do alto, que estão sempre recaindo sobre nós, mas muitas vezes nós não percebemos, né? Então, que Jesus, nosso Mestre amado, nosso Mestre querido, esteja com todos nós, que possamos colocar em prática todos os dias, ações pequeninas, mas grandiosas, né? Pequeninas no tamanho, mas grandiosas no resultado, né? Que possamos ter a boa inspiração dos espíritos amigos que nos acompanham, para que a nossa vida seja cada vez melhor, que possamos melhorar e evoluir cada vez mais e que possamos ter sempre, sempre a luz do Mestre sobre nós. Que Jesus esteja com todos hoje, amanhã e sempre. Fiquem em paz. Graças a Deus.